Olá, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 3 de outubro de 2025 e estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação e essa reunião tratará da revisão 1 do PMO de outubro. Meu nome é Dayana Martins, faço parte da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia e no dia de hoje vou conduzir a reunião. A reunião semanal é dividida em três blocos, sendo que em cada bloco ocorrerá uma série de apresentações. Ao final de cada bloco, haverá um intervalo de aproximadamente de 5 minutos. Após o intervalo, serão respondidas as perguntas recebidas no chat da reunião. Além disso, teremos o quarto e último bloco de encerramento da reunião semanal. Aproveito que para relembrar a todos que nossa reunião é gravada e o vídeo da gravação fica disponível no canal do ONS no YouTube. Bom, dados esses avisos iniciais, nós vamos iniciar esse primeiro bloco com três apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia sobre a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e, por fim, os destaques da operação hidráulica. Então, para iniciar, eu convido o Eduardo, que falará sobre a previsão meteorológica. Obrigado, Dai. Boa tarde a todas e todos. Começando a reunião semanal da programação de hoje, com a previsão meteorológica. Antes de falar da previsão, falando do que a gente observou na semana em curso que termina hoje. Nessa semana, a gente teve o avanço de uma frente fria pela região sul, depois seguida de áreas de instabilidade que deram origem a uma nova frente fria. Um ponto interessante, positivo, né, dessa semana e que já vinha ocorrendo nas semanas anteriores é que os sistemas avançando pela região sul, eles estão conseguindo se conectar com o interior do continente e provocar chuva em eixos que vão desde a região norte até as regiões sul, e no caso, quando a frente fria avança para o sudeste, que não foi o caso dessa semana operativa, no sudeste também. Nos acumulados dessa semana, mesmo com esses totais de precipitação mais volumosos nas bacias do Jacuí, do Uruguai, mas no geral todas as bacias do Sim que registraram precipitação, a chuva ficou abaixo do normal, abaixo da média semanal, mesmo nas bacias em que a gente teve precipitação, e as regiões sudeste e nordeste voltaram a ter um período seco, né, sem nenhum volume significativo de precipitação. Em relação às temperaturas, nessa semana a gente teve aumento da temperatura em Porto Alegre, São Paulo, Campo Grande e Cuiabá. A gente teve declínio em Manaus, e lembrando, né, a gente considera declínio e aumento quando é uma diferença de 3 graus ou mais em relação à semana anterior, e quando fica entre menos 3 ou 3 graus, a gente considera estabilidade. Então, em Florianópolis e em Curitiba, onde a gente teve um ligeiro aumento da temperatura, não chegou a esse patamar, então a gente considera numa condição de estabilidade. Em relação à geração solar, a gente teve um aumento da geração solar, principalmente em Minas Gerais, mas também em São Paulo, favorecendo a geração solar fotovoltaica dos parques desses dois estados, e na região Nordeste continua uma condição bem favorecida. Em relação à geração eólica, na intensidade do vento, a gente teve uma semana bem similar à semana anterior. É, Só um ponto de atenção, né, tanto nesse mapa quanto no mapa anterior de radiação solar, esses mapas, a gente está com um problema para receber os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, então pode ter alguma diferença desses mapas em relação aos mapas que a gente costuma apresentar. Mas mesmo assim, né, olhando os mapas, comparando com os dados que a gente tem da semana atual com a semana anterior, foi uma condição bem similar no Nordeste como um todo em relação à semana anterior. Para a próxima semana operativa, a chuva continua concentrada na região sul, e na região norte. Nota-se, né, que nessa próxima semana operativa os modelos não indicam uma conexão da precipitação entre a região sul e a região norte, mostrando uma certa mudança do padrão que a gente vem registrando nas últimas semanas. E os volumes também devem ficar abaixo da média, inclusive na região sul, onde tem essa previsão dos maiores totais de precipitação, nas bacias do Uruguai e do Iguaçu, mas de forma geral os três modelos concordando, com algumas diferenças em relação ao volume de precipitação, mas em relação à posição e avanço dos sistemas, os modelos estão de forma geral concordando entre si. Com uma semana razoavelmente parecida, né, com a semana atual, a previsão para a próxima semana é de estabilidade em relação
a temperatura máxima, a radiação solar, onde a gente tem os parques centralizados, e a velocidade do vento no Nordeste. Era isso que eu tinha para apresentar, daí te passo de volta a palavra. Obrigada, Eduardo, pela apresentação. Agora eu convido a Ana Luíse para falar sobre a previsão hidrológica. Boa tarde, Dayana. Boa tarde a todos. Peço só um minuto para compartilhar minha tela. Acredito que já estejam vendo. Vou só colocar em modo exibição. Bom, vou dar início aqui à previsão hidrológica, começando pelo subsistema Sudeste, no acompanhamento diário das ENAs. Os valores observados indicam uma continuidade de recessão, né, com a ENA em torno de 52% da MLT. Para as próximas semanas, mantém-se a expectativa de continuidade desse cenário. Com isso, a previsão mensal ela foi revisada para 52% da MLT, o que corresponde ao percentil 1 do histórico. Dando um detalhamento maior, né, no Sudeste, começando pela bacia do Rio Grande, observa-se que segue uma trajetória de recessão, com a ENA atualmente 42% da MLT, e para as próximas semanas a expectativa é de continuidade dessa tendência de queda. Dessa forma, a previsão mensal foi ajustada para 43% da MLT, correspondendo ao percentil 4 do histórico. A bacia do Rio Paranaíba apresenta valores de ENA em 49% da MLT, e para os próximos dias espera-se uma nova recessão gradual. A previsão mensal ela foi atualizada para 51% da MLT, o que equivale ao percentil 5 do histórico. Agora, dando uma olhada na parte inferior do slide, né, na bacia do Rio Paranapanema, a ENA segue abaixo e estável, com valores correspondentes a 30% da MLT, e a expectativa é de que esse padrão se mantenha ao longo das próximas semanas. A previsão mensal foi ajustada para 32% da MLT, o que corresponde também ao percentil 5 do histórico. A bacia do Rio Paraná, a ENA apresenta um comportamento distinto das demais, com uma ascensão recente da ENA para 56% da MLT, embora a tendência para os próximos dias seja de queda, né? A previsão mensal foi revisada para 51% da MLT, que representa também o percentil 5 do histórico. Partindo para o subsistema Sul, os valores verificados de ENA encontram-se em torno de 95% da MLT, reflexo de um pico de vazão ocorrido nas últimas semanas. Para as próximas, a previsão é de continuidade desse comportamento, com isso a previsão mensal ela foi atualizada para 121% da MLT, que corresponde ao percentil 72 do histórico. Dando sequência para uma análise mais detalhada do subsistema Sul, na bacia do Rio Iguaçu, representada aqui na imagem à esquerda, os valores observados de N encontram-se em torno de 63% da MLT, e para as próximas semanas a tendência é de oscilação das vazões. A previsão mensal ela foi revisada para 84% da MLT, o que corresponde ao percentil 46 do histórico. Com relação à bacia do Rio Jacuí, apresenta atualmente uma ENA de 148% da MLT, impulsionado por um pico de vazão ao final do mês de setembro. Para as próximas semanas, a tendência é de continuidade na elevação das vazões, seguida posteriormente por um movimento de recessão. A previsão mensal foi atualizada para 158% da MLT, o que corresponde ao percentil 80 do histórico. Por sua vez, a bacia do Rio Uruguai ainda encontra-se em 126% da MLT, proveniente também de um pico significativo ao final do mês de setembro, e para o horizonte projetado, o comportamento esperado é bem parecido com a do Jacuí, ou seja, manutenção de patamares relativamente elevados com uma possibilidade de recessão a posteriori. A previsão mensal ela foi ajustada para 157% da MLT, o que representa o percentil 84 do histórico. Seguindo agora para o subsistema Nordeste, verificamos o comportamento estável, com a ENA atualmente 38% da MLT, e para o horizonte das próximas semanas, a previsão indica uma manutenção do patamar, sem grandes variações. A previsão mensal foi atualizada para 37% da MLT, o que corresponde ao percentil 4 do histórico. Avançando para o subsistema Norte, verifica-se um comportamento de retração ao longo do mês de setembro, com a ENA atingindo atualmente 50% da MLT. Para o horizonte das próximas semanas, a previsão aponta para uma manutenção em patamar reduzido, né? A previsão mensal foi atualizada para 58% da MLT, representando o percentil 7 do histórico. A bacia do Rio Tocantins encontra-se atualmente 39% da MLT, e para as próximas semanas a previsão indica a manutenção em patamares reduzidos, com uma possível recuperação apenas mais adiante. A previsão mensal foi atualizada para 52% da MLT, o que corresponde ao percentil 3 do histórico.
Adotando agora uma visão mais abrangente, né, de todo o território nacional, observa-se destacados em verde. Ao norte, a bacia do Uatuamã, e ao sul, as bacias do Uruguai, Jacuí e Itajaí, com previsões acima de 120% da MLT para a próxima semana operativa. Em contrapartida, as bacias de Curuaúna, Jari e Araguari, representadas em azul ao norte também, têm previsões entre 80% e 120% da MLT. E, por fim, em tons alaranjados, destacam-se as demais bacias, todas com previsões abaixo de 80% da MLT. Dando sequência à evolução da ENA mensal em outubro, né, no gráfico à esquerda, observa-se que os subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste se mantêm em patamares estáveis e reduzidos, sem grandes variações no período. E o subsistema Sul, né, por sua vez, apresenta uma leve tendência de elevação, diferenciando-se dos demais. No gráfico à direita, por sua vez, observa-se a evolução da previsão mensal para os subsistemas. Começando pelo subsistema Sudeste, a estimativa inicial era de 65% da MLT no PMO, reduziu para 52% na revisão 1. O subsistema Norte apresentou uma relativa estabilidade, partindo de 57% no PMO e chegando a 58% na revisão 1. Já o Nordeste registrou uma queda expressiva, né, passando de 51% no PMO e indo para 37% na revisão 1. E, por fim, o subsistema Sul, indo em direção oposta, com uma forte elevação, saindo de 95% no PMO e indo para 121% na revisão 1. Com isso, eu encerro a minha parte aqui, Daiane, e devolvo a palavra. Fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada, Ana, pela apresentação. Dando sequência, eu vou compartilhar aqui a minha tela para apresentar sobre a operação hidráulica. Só um minuto. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, dando sequência aqui, o primeiro slide que a gente traz é o cronograma das salas de crise e de acompanhamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Só relembrando, essas salas são coordenadas pela ANA, tem a participação do ONS e é transmitida ao vivo e as gravações ficam disponíveis também no canal da ANA no YouTube. Aqui à direita a gente tem o cronograma das próximas salas. Eu vou passar de forma breve aqui por cada uma. Então, para a Bacia do Rio Paranapanema, a próxima será no dia 22 desse mês. A do Paraná no dia 30. A do São Francisco na semana que vem, dia 7 de outubro. A do Tocantins no dia 15. A do Sul também na próxima semana, dia 9. A do Norte no dia 5 de novembro e a do Alto Paraguai, região do Pantanal, no dia 7 de novembro. Essa semana nós tivemos a primeira reunião da sala de crise da região norte. Ela ocorreu no dia 1º de outubro. E nessa sala, o ONS apresentou uma visão geral das condições hidrológicas e de operação das principais reservatórios da região norte. Como destaque, a gente apresentou a situação de operação do reservatório da usina de Colíder, localizada na bacia do rio Teles Pires. Como a gente apresentou lá e a gente já também trouxe aqui na reunião semanal, a gente atualiza aqui as informações dessa operação. Então, só relembrando que, em função de problemas identificados nas galerias de drenagem de montante da barragem, a UH Colíder se encontra em estado de alerta, segundo o Plano de Ação de Emergência, o PAI. No dia 14 de agosto, o reservatório de Colíder iniciou uma manobra de rebaixamento. E esse rebaixamento foi conduzido de forma gradativa. Entretanto, desde o dia 29 de agosto, a manobra de rebaixamento foi paralisada. E desde então, o reservatório opera entre os níveis, entre as cotas 266,10 e 266,20, ou seja, de forma estabilizada, a fim de garantir monitoramentos e sondagens no barramento. E, por fim, o ONS destaca que vem coordenando a operação da cascata em função das demandas operativas específicas da usina de Colíder, sem identificação de impactos energéticos e elétricos até o momento. Então, esse foi o principal destaque que nós apresentamos na sala de crise da região norte, coordenada pela ANA. No dia de ontem, dia 2 de outubro, aconteceu a quarta reunião de avaliação das condições hidrometeorológicas da Bacia do Alto Paraguai.
região do Pantanal. Nós temos poucas usinas hidrelétricas na bacia do Rio Paraguai, um total de 5, sendo que apenas a usina hidrelétrica de Manso tem capacidade de regularização das vazões. Então, a gente traz aqui um retrato de uma simulação de curto prazo, o horizonte de 2 de outubro até o final desse mês, para a gente ver qual é a tendência da evolução do armazenamento na usina hidrelétrica de Manso. Atualmente, a gente está numa condição de vazões baixas ainda não se configurou a transição para o período úmido. Então, nesse horizonte aqui da simulação, foi considerada uma defluência de 110 metros cúbicos por segundo, que é uma defluência que está sendo atualmente praticada, e consideramos uma afluência média de 34 metros cúbicos por segundo nesse período simulado. Então, o que a gente observa uma tendência de ligeira redução do armazenamento de Manso, partindo de 64% atualmente do seu volume útil e alcançando 57% no início de novembro. Destacando que a gente está numa condição hidrológica bem mais favorável do que a gente verificou no mesmo período de 2024 e numa condição bem similar ao que a gente verificou no ano de 2023 para a usina hidrelétrica de Manso. Dando sequência, o último destaque que a gente traz da operação hidráulica é a operação do Baixo Paraná, especificamente das usinas hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera, que a gente traz o gráfico da evolução dessas defluências. Então, no meado desse ano, a gente operou com as defluências minimizadas nessas duas usinas e ali, a partir do final de agosto, nós aumentamos as defluências. Um ponto de destaque que a gente traz aqui na reunião de hoje é que, para controle de nível, especificamente da usina de Porto Primavera, que nessa semana atingiu a sua cota mínima, foi necessário, no dia de hoje, reduzir a defluência do patamar de 4.700, aproximadamente, metros cúbicos por segundo, para o patamar de 3.900. A priori, não temos previsão de redução das vazões defluentes da usina de Jupiá, então, nesse momento, a gente reduziu o Porto Primavera para fins de controle do nível do seu reservatório. Bom, com isso, eu finalizo a apresentação sobre os destaques da operação hidráulica. Com isso, a gente encerra esse primeiro bloco e agora a gente vai fazer uma pausa de aproximadamente 5 minutos. Até mais. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Bom, até o início desse bloco a gente não tinha recebido perguntas. No próximo bloco a gente avalia as possíveis perguntas que chegaram. Então, a gente vai dar aqui início ao segundo bloco de apresentações. Será feita uma apresentação pela Gerência de Previsão de Carga, sobre a previsão de carga para o PMO Revisão Semanal, e também uma apresentação da Gerência de Intervenções sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Então, para a primeira apresentação, eu convido a Marcela para falar sobre a previsão de carga para o PMO Revisão Semanal. Boa tarde, Dayana. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Fazer aqui o compartilhamento da tela. Bem, então, dando seguimento à reunião, a gente vai começar agora falando do acompanhamento da carga, né, nesses primeiros dias do mês de outubro, comparados com aquelas previsões que foram consideradas, né, consolidadas na revisão zero do PMO desse mesmo mês. Então, iniciando aqui pelo SIM, a gente vai fazer uma contextualização geral em relação ao comportamento da semana em curso, né, em questões relacionadas às meteorológicas, principalmente, e o que está sendo esperado para a próxima semana. Para o Norte e Nordeste, a gente continua naquelas condições de estabilidade, né, nessas duas regiões. As capitais dessas regiões vêm apresentando temperaturas ali no Nordeste entre 28 e 33 graus, e no Norte um pouquinho acima, entre 32 e 34 graus, comportamento esse que está sendo esperado também para a próxima semana operativa do mês. O único destaque que nós trazemos é a ocorrência de chuva fraca no leste da Bahia, em Sergipe, em Alagoas,
e em pontos isolados ali do litoral de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, enquanto que as capitais da região norte, elas seguem com previsão de pancada de chuva no Amazonas. No Sudeste, nós tivemos aí o início da semana operativa com temperaturas mais amenas, né, no sábado e no domingo, principalmente ali nas capitais do subsistema Sudeste. Esse fator ele contribuiu, né, em boa parte para o fechamento a expectativa de fechamento da carga dessa semana num nível mais baixo, como a gente vai ver a seguir. Para a próxima semana são esperadas condições de estabilidade, né, em termos de temperatura. O único destaque é que a gente espera aí elevação das temperaturas mínimas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para a região sul, a semana em curso, as temperaturas elas também começaram em níveis mais amenos, seguindo ali o comportamento do subsistema sudeste, e elas foram apresentando elevação gradativa ao longo da semana. Para a próxima semana operativa, não há a sinalização de um comportamento muito diferente do que vem sendo observado na semana em curso, então também são esperadas condições de estabilidade. Agora a gente segue para a abertura dos subsistemas, iniciando pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste, o que na semana em curso, esse valor de 44.387 megawatts médios, ele indica uma variação de 4,6 aproximadamente em relação àquela projeção realizada para essa semana no PMO de outubro. Lembrando que quando as previsões para o mês de outubro elas foram consolidadas, elas consideraram, né, em questões de sinalização meteorológica, um comportamento para um mês na região sudeste de temperaturas ali muito próximas à média e até tendendo acima da média. E se a gente pensar no comportamento das temperaturas do mês de outubro dos últimos anos, é um comportamento de temperaturas mais elevadas, então nós partimos dessa premissa para a consolidação daquele valor próximo aos 47.105 que foram consolidados no PMO. Com isso, nesses primeiros dias, né, ou seja, os dias que compõem essa primeira semana operativa, nós tivemos ali vamos dizer, uma frustração em relação àquela nossa expectativa inicial, principalmente ali nos primeiros dias da semana operativa, levando em consideração que a gente já teve uma elevação suave ali ao longo dos dias úteis da semana. Tendo em consideração a manutenção das premissas dessas condições, né, meteorológicas, nós vimos nesse momento, e respaldados também pelos modelos que embasam as nossas previsões, uma necessidade de revisão daquela projeção para a segunda semana operativa do mês, que foi realizada no PMO. Então, a gente continua nessa tendência, né, de expectativa de uma elevação gradativa da carga, que é o comportamento que a gente observa no mês de outubro, sazonalmente. Nós fizemos essa redução considerando um valor um pouquinho acima do que a gente está esperando fechar a semana 1, mas não tão alto quanto aquele que nós previmos no PMO para a segunda semana operativa do mês. E aí, as semanas 3, 4 e 5, elas se mantêm ainda naquele nível de 47 mil, porque para essas semanas a gente ainda não tem uma premissa consolidada meteorológica, né? Só parte daquela sinalização de um outubro ali com temperaturas próximas à média. Então, nesse momento, no momento que foi consolidada a primeira revisão semanal, nós fizemos o ajuste nessa primeira semana do horizonte de previsão, mas mantivemos o valor previsto para as demais. E aí isso justifica esse gapzinho que a gente observa aí da segunda para a terceira semana do mês. Com isso, nossa expectativa de fechamento da carga para o mês de outubro, com base nesse estudo consolidado recentemente, é de um valor de 46.401 megawatts médios, indicando uma variação de 1,49% em relação à nossa projeção realizada na revisão zero. Daqui a gente segue para o subsistema sul, basicamente com a mesma explicação do subsistema sudeste, nós também tivemos, nessa primeira semana operativa do mês, temperaturas ali não tão altas quanto aquelas esperadas para o mês, a gente segue acreditando de que a gente está num período de transição e que daqui para frente a expectativa é de que as temperaturas elas se elevem e a carga responda nesse mesmo sentido. Mas ainda assim, para a segunda semana
do horizonte de previsão, nós vimos necessidade também de redução em relação ao comportamento observado, em relação, aliás, à projeção realizada no PMO, ajustando aí para um valor mais aderente ao que a gente vem observando na semana em curso. Lembrando que os modelos também, que embasam as nossas previsões, eles seguem alimentados dessas informações mais recentes, né, de os valores verificados de carga e as próprias projeções de temperatura também para os próximos 10 dias. Então, nós fizemos essa análise, nós fizemos essa revisão com todo o embasamento também da nova rodada dos modelos. Então, com isso, nós também não vimos necessidade, nesse momento, de ajuste nas projeções das semanas 3, 4 e 5 do mês de outubro, e a nossa nova expectativa de fechamento do mês é de um valor de 13.575, indicando uma variação de menos 1,27% em relação à projeção realizada no PMO, que era de 13.750. Passamos aqui para o subsistema Nordeste. Subsistema Nordeste, embora a gente não tenha grandes variações de temperatura e nem comportamento na semana em curso relacionado à precipitação, que é um fator que provoca grande variabilidade na carga, não só do subsistema Nordeste, mas do subsistema Norte também. Ainda assim, a carga realizada nessa semana, ela indica uma variação da ordem de 4,5%, né, em relação à projeção realizada no PMO, e em função desse valor de 13.168, nós vimos necessidade, dada que as premissas que estão sendo consideradas agora para a segunda semana operativa, de manutenção, basicamente, do comportamento observado na semana em curso, nós vimos a necessidade de rever aquela projeção anterior. E como essa revisão ela foi um pouquinho acima daquelas vistas no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e levando em consideração também uma elevação gradual da carga ao longo do período, nós fizemos um ajuste maior na segunda semana operativa do mês, e para as semanas 3, 4 e 5, essas sim também foram revisadas, mas numa proporção menor do que a gente está projetando agora para a segunda semana operativa do mês. Com isso, nós temos uma variação de menos 4,3% em relação à previsão realizada no PMO, que era de 14.140, e hoje passa para um valor em torno de 13.500 megawatts médio para esse subsistema. Para finalizar, nós temos o subsistema Norte, esse aí com um comportamento bastante diferente do que nós vimos anteriormente para os outros 3 subsistemas, né, anteriores. A semana em curso com um valor ali bastante aderente à nossa previsão, com uma variação de apenas 0,7%, e dada a manutenção das condições de temperatura, nós também, e de precipitação, né, em relação ao comportamento da semana atual, nós não vimos a necessidade de revisão das projeções para as semanas à frente do mês de outubro. Então, elas seguem mantidas em relação àquelas projetadas no PMO de outubro, indicando aí, hoje, a nossa expectativa de fechamento do mês, indicando uma variação bastante pequena em relação à nossa projeção inicial, de apenas, de apenas 0,07%. Então, essas eram as informações de acompanhamento da carga e de previsão, né, consolidados agora para o estudo da primeira revisão semanal do PMO de outubro. Eu devolvo a palavra a você, Daiane, e nós ficamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Boa tarde a todos. Obrigada, Marcela, pela apresentação. Dando sequência, eu convido o Felipe para falar sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Por favor, Felipe. Obrigado, Dayana. Boa tarde a todos e todas. Vou iniciar minha parte aqui da apresentação, pessoal. Bom, vamos iniciar agora a apresentação com a parte de limites elétricos, com impactos na programação e as principais intervenções com as restrições eletroenergéticas. A primeira intervenção se trata de um serviço nos conversores de Foz do Iguaçu e Ibiúna,
programada das 6h30 do dia 8/10 às 16h30 do dia 9/10. E essa intervenção implica uma restrição do elo CC em até 2.349 megawatts. E a próxima intervenção é serviço análogo, né, referente à mesma frente ali de obras, né, programada das 6h15 do dia 10/10 às 16h45 do dia 11/10. E essa limitação também é uma limitação do elo CC em até 2.349 megawatts. O próximo desligamento vai ser uma intervenção na barragem 500 kV da subestação Foz do Iguaçu, no setor dos 50 Hz, e ela está programada para se iniciar às 7h15, com término às 16h45 do dia 6/10, segunda-feira. E as limitações elas são válidas apenas em caso do fluxo FNES superior a 6.000 megawatts. Então, se o bipolo 2 do elo CC estiver com uma transmissão de até 1.350 megawatts, o somatório FNS mais FNS deverá estar limitado em 11.200 megawatts. Em caso de transmissão em até 2.150 megawatts, próximo patamar de potência, a limitação do somatório será de 10.600 megawatts. E, analogamente, com uma transmissão superior, mas até de no máximo 3.132 megawatts, a limitação do somatório será de 10.400 megawatts. Na próxima intervenção, serviço na linha de transmissão de 500 kV do Sudeste, Marimbondo 2, Araraquara, circuito número 1. Programada para iniciar às 7h30 do dia 6/10, na próxima segunda-feira, e com término previsto para as 17 horas do dia 7/11, sexta-feira. E para que o sistema suporte perdas simples e duplas adjacentes, deverão ser adotadas algumas restrições do bipolo do Madeira, em até 2.000 megawatts, dos bipolos do Xingu, no sentido do Xingu para o Sudeste, o somatório dos bipolos em até 6.000 megawatts, o fluxo R-Sul em até 7.000 megawatts, uma limitação no bipolo de Itaipu, né, em até 3.000 megawatts, e o fluxo Batesa em até 2.000 megawatts. No próximo serviço, é uma intervenção que já está em execução, né, um serviço de longa duração, um término previsto para o dia 5/10. E essas limitações implicam, na verdade, em penalizações de limite, né? O limite de RSE ele é penalizado em 500 megawatts, o limite de RSU penalizado em 350 megawatts e os limites de fluxo FBTA, né, fluxo Batês, penalizado em 115 megawatts. Esse é um serviço na linha Ivaiporã-Itaberá, circuito 1, previsto das 6h30, com término às 23h30 do dia 5/10, próximo domingo. E as limitações são, na verdade, penalizações de limites, né? E em 2.000 megawatts do limite de RCE, 500 megawatts dos limites de RSU e 170 megawatts dos limites de FBTA. E também há uma limitação de FSE, né, o fluxo para o Sudeste, em até 4.700 megawatts. Essa é uma intervenção na barra de Governador Valadares 6, seção de barra 1, no setor de 500 kV, uma intervenção programada das 9 às 17 do dia 4/10, sábado, e também das 7 às 17 do dia 5/10, domingo, uma intervenção com periodicidade diária. E o motivo dessa intervenção é uma obra associada, um novo empreendimento, né, a integração da linha de 500 kV, Governador Valadares 6, Capeli. E a restrição a ser adotada é uma limitação do fluxo FNES em até 6.200 megawatts e algumas restrições de gerações de usinas fotovoltaicas associadas ali à região, usinas eletricamente próximas. O conjunto fotovoltaico ali nos dois deve ser limitado em até 360 megawatts e uma limitação também de somatório da geração de alguns conjuntos, como Janaúba, Vista Alegre, e o conjunto eólico Serra das Almas 2 em até 800 megawatts de somatório. Ali na região também próxima, também tem uma intervenção, na verdade foi uma indisponibilidade, né, registrada em tempo real, de um síncrono de Janaúba, síncrono 2 da subestação Janaúba 3 500 kV. E essa indisponibilidade ela implica em algumas penalizações, né? Ou seja, se o fluxo Xingu Estreito, né, Xingu Terminal Rio, né, o fluxo de bipolos ele está com a transmissão
acima de 1.000 megawatts deverão ser reduzidos em 150 megawatts o limite de FNES para perda de um desses bipolos, né? E se o fluxo norte-Xingu é superior a 1.000 megawatts, os limites de FNES deverão ser reduzidos em 150 megawatts em função do fluxo norte-Xingu. A próxima intervenção, uma intervenção na linha de 500 kV Barreira 2 Buritirama, está programada aí com periodicidade diária, né, das outras 17 dos dias 4 do 10 e 5 do 10, ou seja, esse final de semana mesmo. E essa restrição é uma restrição do fluxo FNES em até 7.400 megawatts e algumas penalizações associadas também. Né? Uma penalização em 100 megawatts dos limites de FNS, né? Em 200 megawatts dos limites de FNS e em 300 megawatts agora do somatório dos dois fluxos. Né? E esses limites eles foram calculados em função para que o sistema suporte a perda de um dos bipolos Xingu. E a próxima penalização é uma penalização de 200 megawatts do limite de FNES, 300 megawatts do limite de FNS mais FNS, em função do fluxo norte-Xingu. A próxima intervenção está programada das outras 17, uma barra 2 da subestação de Buritirama, e são penalizações de FNES e FNEM. FNES precisa estar limitada em até no máximo 7.400 megawatts e o FNEM até no máximo 5.200 megawatts. O FNEM, no caso, o fluxo da região Nordeste e da região Norte. Seguindo, essa é uma restrição simples, apenas uma limitação da usina de Tucuruí, associada ao serviço na linha associada, linha de transmissão Tucuruí-Marabá, circuito 1. E essa restrição será válida das 7 horas do dia 4 do 10 até as 17 horas do dia 5 do 10. E o próximo serviço associado ao desligamento da linha de 500 kV Colinas de Miracema, circuito 3, programado das 7 às 17 do dia 5 do 10, próximo domingo. E há uma limitação do fluxo Colinas de Miracema de menos de 2.200 megawatts até 2.200 megawatts. Tá? E associado a essa restrição de fluxo, há também penalizações, né, dos fluxos FNS e FNS mais FNS para perda do bipolo de Xingu, uma penalização de 200 megawatts desses limites, né? E outra penalização associada também de 200 megawatts em função do fluxo norte-Xingu. Seguindo, o próximo desligamento é um desligamento da barra 2 de Colinas, da subestação Colinas, e está programado das 9 às 15 do dia 7 do 10, a próxima terça-feira. E tem algumas penalizações de fluxos Colinas de Miracema até 2.300 megawatts, o FNEM até 5.300 megawatts e, por último, o FNES até 8.200 megawatts. De 8 a 17 do dia 5 do 10, né? Também teremos restrições de FNES em até 6.800 megawatts e FNS em até 3.300 megawatts, associado a um serviço de desligamento a uma barra da subestação de Barreiras 2, barra do setor de 500 kV. Das 7 às 17, dos dias 7 e 8 do 10, ou seja, uma intervenção com periodicidade diária, haverá uma limitação do FNES em até 6.800 megawatts devido ao serviço de manutenção preventiva em chave na subestação de Sapiaçu. E das 6h30 às 16h30 do dia 5 do 10, que é o próximo domingo, devido à manutenção preventiva também, seccionadora terá uma limitação de FNES em até 6.700 megawatts associado ao serviço de manutenção na subestação de Samambaia, no setor de 500 kV. E aí, por último, temos restrições associadas a um desligamento da linha de 500 kV Serra da Mesa Samambaia, circuito 2, que está programada das outras 16 do dia 9 e 10 do 10. Né? Próxima quinta e sexta-feira dessa semana operativa, uma intervenção programada de forma diária pelo agente. E há limitações de FNES em até 6.800 megawatts, do R5, que é o recebimento pela região Sudeste e Centro-Oeste, em até 10.500 megawatts, e também penalizações associadas, ambas em 200 megawatts, né, do fluxo FNS, e FNS mais FNS, mas uma penalização ela foi calculada para que o sistema suporte a perda do bipolo do Xingu durante essa intervenção, e a outra em função de perdas duplas do norte, né, associadas ali às proximidades ali da subestação de Xingu, né, em função do fluxo norte-Xingu.
E Dayana, da minha parte aqui, terminou, tá? Essa aí foi a última, foi bastante serviço, né? Bastante intervenção, tá? Obrigado aí, te devolvo a palavra e qualquer dúvida aí também estamos à disposição, tá? Tirar aqui minha apresentação. Obrigada. Obrigada, Felipe, pela apresentação. Com isso, nós encerramos o segundo bloco de apresentações e vamos para mais uma pausa de 5 minutos para análise das perguntas que recebemos. Até já. Olá, pessoal, boa tarde novamente. A gente está retornando aqui ao terceiro bloco da reunião semanal. Antes de começar as apresentações, a gente vai passar aqui por algumas perguntas que nós recebemos no chat. A primeira pergunta é do Guilherme Fredo, da Ambar Energia. Ele questiona: qual seria a variável de gatilho para voltar a operar Porto Primavera com defluência próxima a 4.600? E aí, entre parênteses, FSARH 533, prevista para entrar em novembro. Outra pergunta do Guilherme, né, no mesmo questionamento dele. Existe a possibilidade de extensão do FSARH 6967, que estabelece vazão defluente mínima em 3.900 para novembro e dezembro? Para responder essa pergunta, eu vou contar com a ajuda do Eros. Por favor, Eros. Boa tarde, Dayana. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Esse ponto, né, de Porto Primavera vai depender, né, a avaliação vai ser diária e vai depender de vários fatores, né? Essa redução ela foi possível devido às condições sistêmicas, né, que a gente está vivendo, né? A carga foi possível, né, na avaliação né, da demanda horária foi possível fazer essa redução, né, tendo em vista, conforme a Dayana apresentou, a Porto Primavera já estava atingindo ali o nível mínimo de armazenamento, né? Então isso vai depender do dia a dia, né? Não tem um gatilho específico, vai ser as condições sistêmicas de atendimento à demanda horária no dia a dia, a coordenação da cascata, né, do Paraná como um todo, né, que vai propiciar a manutenção, né, dessa redução em 3.900. Obrigada, Devolvo a palavra, Eros. Dayana. Obrigada. Para complementar a outra dúvida do Guilherme sobre a possibilidade de postergação do FSARH, eu coloco, Guilherme, reforço, né, que os FSARHs eles são declarados pelos agentes de geração. Então, hoje, a informação que a gente tem é que o FSARH 6967 ele é válido até outubro, é de responsabilidade de declaração do agente e que para essa condição específica de defluência mínima em Porto Primavera, essa declaração do agente ela também depende de algumas autorizações, sobretudo autorizações ambientais. Então, hoje, a informação que a gente tem é que ela é válida até outubro, tá bom? Dando sequência, eu ainda vou solicitar apoio do Eros para responder à pergunta do Alessandro Dutra. Ele coloca o seguinte: prezados, boa tarde. Dada a redução do armazenamento na UHE Furnas atingindo o ponto de atenção, o ONS adotará uma política diferenciada para a operação da usina? Por favor, Eros. Obrigado, Dayana. Alessandro, boa tarde, obrigado pela pergunta. Furnas, né, a gente teve essa redução no armazenamento, como, né, já é esperado para esse período de transição, né, saindo aí do período seco, a gente entrando indo para o período úmido, né? Então é um período de transição, tá? E a gente segue com um ponto de atenção e obedecendo a resolução da ANA com relação às restrições de defluência média mensal para esse reservatório. E por enquanto a gente não vislumbra nenhuma política diferenciada, dado o armazenamento nessa usina. Tá ok? Obrigado pela pergunta e devolvo a palavra, Dayana. Obrigada, Eros. Nós recebemos mais duas perguntas, uma relacionada, direcionada para a equipe do Decomp, e a gente vai deixar para ela ser respondida no último bloco, já que nesse bloco a gente vai ter a apresentação da equipe da PRM, e mais uma pergunta sobre carga, que também a gente vai deixar para o último bloco. Bom, então, dando sequência aqui às apresentações. Nesse terceiro bloco, a gente vai ter duas apresentações por parte da Gerência da Programação Mensal sobre as intervenções energéticas relevantes e também o resultado do PMO, revisão semanal.
E também, por último, nós vamos ter uma apresentação pela gerência da programação diária sobre a política operativa. Então, para fazer as duas primeiras apresentações, eu convido o Lucas. Por favor, Lucas. Oi, Dayana, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, dando sequência então à nossa reunião, a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre as intervenções energéticas relevantes para essa próxima semana operativa. E aqui a gente traz, né, a gente mantém o nosso critério de relevância, que são intervenções em algumas unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou em alguma unidade geradora de grande porte. A gente começa, como de praxe, aqui no subsistema Sudeste Centro-Oeste. Nós temos três usinas com manutenções relevantes, duas manutenções corretivas. A primeira que a gente traz aqui é da UG3, da usina de Nova Ponte, que está programada para ocorrer do próximo dia 4 até o dia 6 de outubro. E também na UG8 de Porto Primavera, que está programada para ocorrer do dia 4 ao dia 7 de outubro. Por fim, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos da UG2 ao G8, da usina de Upiá, testes prévios de autorrestabelecimento dessas unidades geradoras. Esses testes estão programados para o próximo dia 5 de outubro, próximo domingo. No sul, nós temos duas usinas com manutenções relevantes, uma preventiva na usina de Barra Grande, que vai estar ocorrendo de forma diária nos dias 4 e 5 de outubro, no próximo final de semana, e também a usina de Itaúba, que vai passar por uma manutenção corretiva no próximo domingo, dia 5 de outubro. No Nordeste, nós temos duas manutenções corretivas relevantes aqui para trazer e compartilhar com vocês. A primeira que a gente traz aqui é da UG3 de Xingó, está programada para ocorrer no período do dia 5 ao dia 6 de outubro, e na UG1 da usina termoelétrica de Porto Sergipe, que vai ocorrer no próximo domingo, dia 5 de outubro. E no norte, nós temos aqui algumas manutenções, começando primeiramente pelas usinas hidrelétricas. Nós temos na UG1 de Serra da Mesa uma manutenção preventiva, que vai ocorrer no próximo final de semana, no sábado e domingo, dias 4 e 5 de outubro. A usina de Coaraci Nunes vai passar por um teste de autorrestabelecimento no próximo domingo, dia 5 de outubro, e também no domingo, a usina de Estreito também passará por um teste de autorrestabelecimento. Agora, nas usinas termoelétricas do norte, nós temos a usina termoelétrica de Mauá 3, as UGs 2 e 3, passando por manutenção preventiva nos próximos dias 4 até o dia 6 de outubro. A UG 28 de Parnaíba 5, também uma manutenção preventiva, que está programada para o dia 4 de outubro até o dia 9 de outubro. E a UG 51 de Maranhão 3, que tem uma manutenção preventiva programada para o próximo domingo, dia 5 de outubro. Essas eram todas as manutenções que a gente tinha aqui para compartilhar, de maior relevância energética nessa próxima semana operativa. Então, a gente já vai dando sequência aqui com os resultados dessa revisão 1 do PMO de outubro, a revisão que está avaliando aí a semana operativa que se inicia amanhã. Então, aqui ficou, né, a data errada, mas é do dia 4 de outubro até o dia 10 de outubro. Antes dos resultados, de fato, a gente traz aqui uma atualização. Ontem, no fim da tarde, foi publicado o informe ONS do PMO 008, informe 008, que trata de uma inconsistência encontrada que se diz respeito à atualização dos dados das usinas futuras, que afeta o modelo de previsão de geração eólica semanal. Isso deu impacto na revisão 0 do PMO de outubro. Então, foi necessário, né, uma atualização do New Wave. Então, a gente deixa aqui também, né, um print aqui, já disponibilizado também ontem, no fim do dia, no Sintegre, essa nova rodada do New Wave híbrido. E a partir da revisão 1 do PMO de outubro, já foram utilizados os novos cortes das funções de custo futuro, atualizando diretamente na revisão 1. Aqui também fica um link de acesso e um QR Code que traz o informe 008 com maior detalhamento da inconsistência identificada. Agora sim, falando dos resultados dessa revisão 1, né? Então, reforçando essa revisão 1 já com os cortes atualizados do New Wave, a gente teve aqui os subsistemas Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul equalizados entre si.
com um CMO médio de R$ 302,19, uma leve elevação frente ao CMO da semana anterior, que estava próximo de R$ 297 por megawatt-hora. E no Nordeste, nós temos um CMO médio de R$ 181,13 por megawatt-hora. Isso se dá devido à carga leve. A gente pode perceber aqui os limites que foram atingidos. A gente tem a NESE atingida em todos os patamares de carga, no seu formato conjuntural. E também o somatório de NESE mais FNS, na pesada e na leve, e a leve na exportação Nordeste. Então, no patamar de carga leve, o Nordeste ficou isolado dos demais subsistemas, atingindo o limite de transferência de energia, e com isso ele teve o seu CMO não equalizado com os demais subsistemas. Aqui a gente traz a geração termoelétrica do caso do Decomp, dessa revisão 1. Essa aqui é uma geração indicativa. A gente tem essa avaliação diária, né? Diariamente, ela é refinada pela gerência de programação diária no processo envolvendo o DCEM e pós-DCEM. Então, a gente tem, para essa revisão 1, uma indicação de uso térmico próximo de 11.424 megawatts médios, juntando, né, todo o SIM. Esse valor ele é composto apenas por ordem de mérito e por inflexibilidade. As usinas AGNL, nessa revisão do PMA de outubro, foi avaliado o despacho antecipado para a semana operativa do dia 6 ao dia 12 de dezembro. Nesta semana operativa, a gente pode avaliar aqui pela tabela, né, que os benefícios GNL das usinas do Sudeste estão superiores aos valores dos seus respectivos CVUs em todos os patamares de carga. Então, a gente tem configurado aqui o despacho antecipado por ordem de mérito para essa semana operativa de 6 a 12 de dezembro para as usinas do Sudeste. Já Porto Sergipe, que tem o seu CVU acima do benefício de todos os patamares de carga, do benefício GNL, então não está configurado o despacho antecipado para Porto Sergipe 1 na semana operativa do dia 6 de dezembro ao dia 12 de dezembro de 2025. E aqui a gente traz o nosso acompanhamento semanal da evolução do armazenamento dos subsistemas, né? Nós temos aqui o Sudeste, Sul, Nordeste e Norte. No Sudeste, a gente partiu nessa revisão de 49,6%, chegando ao fim de outubro, uma expectativa de chegar ao fim de outubro em 46,4%, então um leve depressionamento, como a gente já vem acompanhando também no último PMO, já tinha essa expectativa. E para o fim de novembro, que é o fim do segundo mês desse PMO de outubro, a gente tem uma variação de um cenário mais pessimista em 40,9% até um mais otimista em 52,6%. O Sul, ele já está em uma condição um pouco mais confortável, ele está partindo nessa revisão de 90,9% de energia armazenada, ele tem uma expectativa de chegar ao fim de outubro também em um patamar mais confortável, próximo de 87,4%. E ele tem uma variação, como de costume, no segundo mês, né, considerando todos os cenários avaliados, uma variação de aproximadamente 55,8% até 95,7%. O Nordeste já mais estável e bem similar ao ocorrido na revisão anterior, no PMO de outubro. A gente partiu nessa revisão de 53,6% e uma expectativa de chegar ao fim do mês de outubro em 49,2% e um valor esperado para o fim de novembro em 47,1%. Já o Norte, nós partimos de 82%, um pouco mais elevado do que é esperado na revisão anterior, uma expectativa de fechar o mês de outubro em 68,4% e quase uma variação bem pequena, né, considerando todos os cenários avaliados de novembro, uma expectativa de ter um valor esperado de fechamento de novembro em 55,5% para o subsistema norte. Aqui, então, encerro as apresentações da programação mensal. Daiana, devolvo a palavra a você. Obrigado. Obrigada, Lucas, pela apresentação.
Agora eu passo a palavra para o Eros falar sobre a política operativa. Obrigado, Dayana. Boa tarde a todos e todas. Vou compartilhar minha tela, só um instante. Tá? Só um instante, por favor. Então, passando um pouco da política operativa, que ocorreu nessa semana operativa e as expectativas para a próxima. Primeiramente, a gente traz aqui uma comparação do CMO do D100 com, né, o CMO do Decomp. A gente, né, percebe nos momentos, né, de uma carga líquida, né, um pouco mais elevada, em que acaba ficando bem próximo, né, do CMO do Decomp, né, em torno aqui dos R$ 300 por megawatt-hora. Como o D100, né, ele tem um detalhamento maior da carga, né, o horizonte cronológico, o semi-horário, ele consegue capturar os momentos em que há uma redução, né, da carga líquida. A gente vê, né, isso em todos os subsistemas, esse comportamento, né, também, né, no momento de carga mais elevada, ponta de carga, também a elevação do CMO. Lembrando que esse CMO, a curva em azul, né, que é o do descende, faltou eu detalhar, né, é um CMO do subsistema, né, composto pela média ponderada da carga, né, o CMO da barra com a carga da barra, tá, para poder compor esse CMO do subsistema. Bom, com relação ao CMO, eram esses os pontos. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Acredito que não. Então, vamos adiante. Aqui a gente traz um exemplo do dia 3 do 10, do dia de hoje. Né? Aqui é um gráfico box plot, onde a gente plota, né, os CMOs das barras, né? A gente consegue ver o comportamento e os outliers em cada semi-hora, em cada subsistema. Então, no Sudeste, a gente vê uma maior dispersão aqui entre aproximadamente 6 horas até as 16. Isso, né, porque a gente tem algumas limitações na rede em que os seus limites são atingidos, né? E aqui a gente destaca a linha 230 kV Tabirito 5 e Tabirito 4, Tabirito 5, a transformação de Rio Novo do Sul, e a transformação da SE Campos também, impactando aqui, causando essa dispersão nesse dia 3 aqui no Sudeste. Na região Sul, a gente percebe outliers, né, trazendo o CMO para zero, né, dessa barra aqui, onde é impactado pela restrição de geração da OHE Barra Grande e o OHE Monte Claro. Aqui mais perto do horário da ponta noturna, também é possível perceber alguns outliers devido ao limite, né, da linha 230 Cabeçalto Osório, Foz-Chopin, e da transformação da SE e Biúna. No Nordeste, a gente já tem uma dispersão aqui no início do dia, né, e no final também aqui, pegando o horário da ponta de carga noturno, bem impactado pela restrição né, da linha Jaguaruana 2, linha 500 kV, né, Pacatuba, Açu 3, Jaguaruana 2 e Barreiras 2, Ubitirama. Além disso, né, o somatório dos fluxos da subestação de Açu 3, também impactado pelo fluxo Nordeste-Sudeste e o F-Baros. Para a região Norte, né, a gente também vê esse mesmo fluxo impactando aqui alguns outliers nesses horários próximos aqui das 6 e das 15h30. Existe uma limitação de geração para a UTE Aparecida, que também causa outliers, além da transformação da subestação de Boa Vista também, causando alguns outliers aqui na região norte. Aqui a fotografia de uma semi-hora, no caso às 11 horas, também do dia 3. E a gente percebe, né, a nuvem aqui, vamos lembrar que é o gráfico, né, do mapa do Brasil com as barras georreferenciadas. Aqui a gente tem em torno de 30% das barras plotadas aqui nesse diagrama. A gente percebe, né, uma nuvem aqui mais diferenciada, com semiós mais reduzidos na região Nordeste,
vem puxado pelo fluxo Nordeste-Norte e também alguns também se diferenciando aqui, né, próximo a Minas Gerais, devido à limitação já no Sudeste, né, e da linha de transmissão 230 kV Itabira 4 e Itabira 5. Aqui a gente traz uma comparação do despacho, né, do D100 versus o PDP, né, o pós-D100, e a gente percebe diferenças, né, na região norte e região nordeste, né, o D100 ele gerou mais na região norte, um pouco menos aqui na região nordeste, né, isso é devido à política operativa, né, sendo possível que a gente né, poupar alguns recursos hidráulicos na região norte, e o ponto de operação, né, as diferenças também existem algumas simplificações em que a rede, né, a gente consegue praticar um intercâmbio entre as regiões Norte e Nordeste, trazendo o mais possível para a região Sul e Sudeste. Para a região Sul e Sudeste, né, a gente também percebe diferenças, há uma redução aqui no Sul com relação ao PDP e também o efeito contrário aqui no Sudeste também, devido à política operativa praticada no pós-decênio. Com relação à geração térmica, a diferença é bem pequena, né? E as diferenças, quando elas ocorrem, são devidas à redeclaração de inflexibilidade que ocorrem após a rodada do modelo D100 e por questões de razão elétrica para atendimento à área de Boa Vista, né, no estado de Roraima. Indo mais adiante, aqui a gente traz o intercâmbio com a Argentina nessa semana operativa que passou. Nós tivemos importação no dia 1º e no dia 3. Essa importação foi por devolução, a Argentina devolvendo energia que foi transmitida de forma emergencial para a Argentina. Nesse momento, eles devolvem, né, no caráter de devolução para o sistema brasileiro. Aqui são a resposta à demanda que foi utilizada, né, que foi aprovada e utilizada. Nós utilizamos no dia 29 e no dia 30, duas modalidades de disponibilidade, né, da resposta da demanda. E no dia 1º, a modalidade D-1 de resposta à demanda. Aqui a gente traz dois gráficos, né, também por subsistema. Primeiro aqui é a região Sudeste. Aqui a gente traz uma linha preta, né, que é a carga do subsistema, e o gráfico em barras é o empilhamento desses recursos, né, mostrando que eu vou empilhando aqui, né, se eu não atinjo aqui a minha carga, esse subsistema ele é recebedor de energia. Então, o Sudeste, nessa semana operativa, ele foi um subsistema recebedor, né? A política operativa foi de poupar os armazenamentos, né, a gente tentar poupar os armazenamentos do Sudeste, fazendo a coordenação das cascatas, né? E ficou um subsistema recebedor de energia. Quando a gente vai para a região Sul, que é um subsistema que está com armazenamento mais elevado, a gente percebe aqui alguns momentos em que a exportação, né? Esse subsistema se torna exportador de energia para os demais, né, no caso, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. É só destacar que cada barra dessa é a média, né, de todas as semi-horas, né, na primeira semi-hora, de todos os dias dessa semana e assim por diante. Aqui para a região Nordeste, puramente exportador, né, uma vez que os recursos, né, que foram empilhados ultrapassa a linha preta, que é a demanda desse subsistema, e se torna exportador de energia, né, com um cenário bem favorável aí de geração eólica, né, exportando para os demais subsistemas. Já a região norte, também a política operativa que a gente vem seguindo, né, de preservação dos armazenamentos e utilização no momento da ponta de carga noturna, é necessário utilizar os recursos desse subsistema, e ele ficando aí quase, vamos dizer, aí no 0 a 0, né, de intercâmbio. Aqui a gente traz de forma programada, né, o despacho por fonte de geração. A gente pode destacar nesse slide aqui que 88%
do despacho dessa semana foi de fonte renovável e 40, né, de todas as fontes, 45% foram de usinas não despachadas centralizadamente. Aqui a gente traz uma expectativa para a próxima semana operativa da geração eólica, aqui o gráfico em barras em termos de média diária, né, a geração eólica do SIM, que fica aqui para consulta, né, esses mesmos dias aqui, só que de forma semi-horária, a previsão de geração eólica para esses dias. Patamares bem favoráveis, né, elevados aí, chegando em torno de 20 GB já no dia de hoje, né? E a menor geração prevista chegando a quase 17 GB na terça-feira, em patamares bem favoráveis. Aqui fica para consulta, são as ofertas, né, os blocos e as ofertas de importação de energia da Argentina e do Uruguai, feitas pela Enel, BTG e pela Bolt, variando aí de 260 até 2.000, 2.100, quase 2.200 reais por megawatt-hora, fica para consulta a tabela. Seguindo então para a próxima semana operativa, a gente traz aqui qual que vai ser a política, né? Sem grandes variações com relação a essa semana que passou. O norte a gente segue, né? Dimensionando aí os recursos energéticos para atendimento à ponta de carga. E Tucuruí a gente também segue tentando perseguir, né? A curva de referência de depressionamento da HE Tucuruí. Para a região Nordeste, a operação hidráulica segue minimizada, né? A redução da geração na cascata do Rio São Francisco, né? Considerando aí o reservatório de Sobradinho na faixa de atenção, seguindo a resolução da ANA. Para o Sudeste, né? A gente segue fechando o balanço, né? Com a região Sudeste, fazendo as coordenações das cascatas, né? Atendendo as restrições hidráulicas, né? E alocando aí, né? Os recursos quando necessário para atendimento à ponta de carga. A região sul segue, né, para controle de nível, né, em função das afluências, subsistema com os armazenamentos mais favoráveis, tanto na semana que passou quanto para a próxima semana. Então, para atendimento à ponta de carga, a gente segue alocando, né, preferencialmente na região sudeste, em Tucuruí, né, em alguns momentos podendo ser alocada aí na região sul, e com uma baixa probabilidade de despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga. A expectativa de ocorrência de AVT, ela está condicionada aos intercâmbios, né, entre os subsistemas, né, está condicionada aí à avaliação diária da programação. E a exportação também, nesse mesmo sentido, também condicionado à validação elétrica, né, a atender aos fluxos sistêmicos, permitindo aí a exportação de energia. A gente traz de informe, né, a gente teve a publicação da portaria 117 do Ministério, em que ela prorrogou, né, a portaria 88, e o prazo, né, dessa nova portaria ela vai até 30 de abril de 2026. Então, nesse momento, né, a ONS, a gente aguarda a retificação das ofertas que nós recebemos anteriormente, né, e eventuais novas ofertas também estão abertas e serão válidas até abril de 2026. Com isso, eu fecho aqui minha apresentação, agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Devolvo a palavra, Daiane. Obrigada, Eros, pela apresentação. Com isso, a gente fecha as apresentações da reunião semanal de hoje. E agora a gente vai ter mais um intervalo de 5 minutos para análise das perguntas que recebemos pelo chat. Até já. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Estamos no nosso quarto e último bloco da apresentação de hoje. A gente retorna então trazendo as respostas para as perguntas recebidas no chat. Eu começo primeiro aqui com a pergunta do Álvaro França, da Electron Energy. Ele coloca: prezados, boa tarde. Desde o deck do Decomp da Rev 0 de outubro, a restrição de turbinamento máximo de Três Marias mudou de número de 40 para 42. Gostaria de entender o motivo e ressaltar que o número das restrições é uma variável de controle importante para os agentes em seus processos. Fiz esse questionamento na sexta-feira passada via
canal de relacionamento com os agentes, mas não foi respondido até então. Ele agradece. Para responder a pergunta do Álvaro França, eu peço apoio do Lucas. Por favor, Lucas. Oi, Dayana, boa tarde. Álvaro, boa tarde. Obrigado pelo envio da pergunta. Primeiramente, em relação ao chamado na central, né, a gente vai dar uma olhadinha. Acredito que ele ainda esteja no prazo, mas a gente te dá um retorno por lá também. Mas já consigo te antecipar aqui que essas restrições, né, tanto HQ, HV e RS, a gente tenta, né, a gente busca manter sempre a mesma numeração, mas isso é muito mais fácil com restrições permanentes, por exemplo, algum FSTH permanente ou que tem uma duração longa, né, que aí a gente tá ali com ele em todo o deck. Algumas restrições que são mais pontuais e estão ativas em um ou outro momento, pode ocorrer delas assumirem um outro número de restrição, nesse caso da HQ, que antigamente você mencionou, né, que era HQ 40 e agora está representada como HQ 42. A gente tenta, né, sempre buscar deixar uma convenção operacional, um padrão mais fácil para a gente poder estar também atualizando essas informações, né? Se você vê a estrutura do deck, a gente tenta ali deixar tudo por agente, todas as usinas por agente, mas os números eles podem variar. Por exemplo, se uma usina for representada por um agente A e ela passar a ser representada por um agente B. Então, dessa forma de reorganizar e deixar mais claro ali a organização do deck, ela pode assumir um outro valor, tá? Então, a numeração das HQs e de todas as restrições, elas não são fixas, mas a gente busca sempre tentar deixar a representação sem muita variação, tá? Nesse caso, acabou não ocorrendo. É isso. Obrigado novamente pelo envio da pergunta e a oportunidade de esclarecer aqui para todos também. Devolvo para você, Dayana. Obrigada pelo esclarecimento, Lucas. Dando sequência, agora eu vou ler a pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras. Ele coloca: Boa tarde. Nessa semana operativa, observei uma carga inferior ao verificado em 2024 na ordem de 4 gigas. Essa redução se deve basicamente ao efeito temperatura ou também à influência econômica? E para responder essa pergunta, eu peço apoio da Marcela. Por favor, Marcela. Obrigada, Dayana. Boa tarde novamente. Boa tarde, Alessandro. Na verdade, uma pergunta bastante semelhante a essa foi respondida na reunião do PMO na semana passada, mas a gente pode voltar a falar. Tem algumas considerações a serem feitas em relação ao seu questionamento. Primeiro que você está falando do mês de outubro do ano de 2025 e comparando com setembro, que já é um mês diferente, e mais ainda, do ano de 2024, quando nós estávamos ainda sob efeito do El Niño. Setembro do ano passado, se você pegar até nos boletins, no boletim passado, foi um mês de temperaturas extremamente elevadas e que a carga ela foi muito alta em função disso. E aí você pergunta, e esse ano, desde que a gente passou para aquele período de neutralidade, a gente começa a observar valores de carga muito próximos àqueles observados no ano anterior, e em alguns meses até inferiores, como foi o caso do mês de setembro, quando comparado a setembro do ano passado. E aí você faz uma comparação de outubro de 2025 e faz essa pergunta em relação a setembro de 2024 e pergunta se tem algum fator, alguma consideração econômica que esteja contribuindo para esse efeito. A gente vem acompanhando bem de perto toda a conjuntura econômica e até no que a gente vem mostrando nas apresentações mensais referentes à carga, comparação da carga verificada com a carga verificada ajustada, a gente consegue ver nitidamente que o fator preponderante no acompanhamento da carga desses últimos meses tem sido a temperatura. Então, a gente atribui como principal efeito a temperatura em relação ao que a gente vem observando na carga ultimamente. Eu espero ter sido clara, mas se não tiver sido, como a gente já está no final da reunião, eu peço que você encaminhe o seu questionamento através da central de atendimento, que a gente vai tentar resolver, te responder de uma melhor forma, se for o caso, tá bom? Obrigada. Eu volto a palavra a você, Dayana. Muito obrigada, Marcela. Para responder aqui a última pergunta, eu vou convidar o Eros, pergunta do Rafael
Costa Oliveira, da EDF Power Solutions. Ele coloca: boa tarde. As ofertas que os agentes já possuem perante a Portaria Normativa número 88 de 31 de outubro continuarão válidas até 30 de abril de 2025? Na verdade, eu acho que o Rafael quis dizer 2026. 30 de abril de 2026, ou a gente precisará reenviar as mesmas informações? Por favor, Eros. Rafael, obrigado pela pergunta. Dado, né, que a portaria anterior ela tinha uma vigência, né, e os dados foram declarados pensando nesse período, né, e agora sendo postergado, a gente precisa, né, que os agentes eles retifiquem, né, mesmo que seja o mesmo dado, né, confirmem que é o mesmo, são as mesmas informações, né, os mesmos parâmetros, as mesmas ofertas, tá? Dado esse novo ciclo, essa postergação, tá bom? Pode ter mudado aí alguma decisão aí por parte dos agentes, então há necessidade sim desse reenvio, né, dessa nova declaração, tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Devolvo aí a palavra, Daiana. Obrigada, Eros. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a parte de resposta das perguntas recebidas no chat. Agora eu vou dar alguns avisos finais dessa reunião. Eu informo, né, que a próxima reunião semanal de programação da operação será realizada no dia 10 de outubro, que é a próxima sexta-feira. Quaisquer dúvidas adicionais podem ser encaminhadas para a central de atendimento do ONS para análise das áreas respectivas, né, relacionadas às dúvidas. E por fim, eu queria agradecer aqui a participação da equipe do ONS, que realizou as apresentações e também respondeu as dúvidas. E desejo que todos tenham um bom restante de tarde de sexta-feira e um excelente final de semana. Obrigada, pessoal.